Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês, começando mais uma semana abençoada e maravilhosa. Hoje eu tenho um convidado muito importante, na verdade, eu tenho uma autoridade aqui para conversar conosco, é o Tenente Coronel Rodrigo Lacerda. Rodrigo, seja bem-vindo, se apresente ao grande público, fale um pouquinho sobre você. Minha saudação de paz, muito boa tarde. Josué, para mim é um privilégio estar com vocês, né? Eu tenho a forma de me apresentar usual é filho de Deus. O mais importante para saber a meu respeito é que eu sou um filho amado de Deus e tenho estado aí na Polícia Militar do Tocantins há 21 anos, tenho tido o privilégio de desenvolver um trabalho pastoral, né? E professor de concursos, dentre tantas outras coisas. Mas o que eu amo mesmo fazer é ser pai do Samuel e da Sofia e ser esposo da minha amada e falar, né? Poder compartilhar essas experiências e para mim por isso que é tão bom estar aqui com você. É tão bom ter a oportunidade, talvez, de ajudar alguém, né? Ouvindo essa conversa, que pode estar passando por alguma situação e a minha fala pode levar refrigério, paz, alívio, motivação, esperança, incentivo, e nós estamos à disposição. Maravilha. E me fala uma coisa, quais foram os maiores desafios que o senhor encontrou quando entrou na carreira militar? Porque eu imagino que deva ser bem difícil, né? É muito impactante, Josué. Eu sempre brinco nos preparatórios de concurso, né, para os jovens que querem ser policial militar, eu falo, você sabia que policial militar nem é gente, né? De todas as profissões, a única que tem um código criminal exclusivo é o militar, né? Então, para ilustrar isso, para as pessoas entenderem, se qualquer pessoa cometer determinado crime, vou pegar o crime de estelionato, por exemplo, nas mesmas circunstâncias, da mesma forma, o militar vai pegar o dobro de punição, né? Então, quando a gente sai da vida civil e se torna militar, com certeza é muito impactante. Conciliar essas engrenagens não é fácil. Eu, olhando para esses 21 anos de carreira, eu tenho a certeza que foi a boa mão do Senhor foi que me sustentou até aqui, né? Muitas coisas você tem que deixar. A primeira frase que a gente ouve quando entra é que você não é mais dono da sua vida, a sua vida agora pertence à Polícia Militar. E eu era muito jovem e não aceitava muito bem isso, né? Mas a partir do momento em que você não tem mais o dia certo para fazer nada, que você não tem horário definido, né? Você está sempre à disposição da instituição e uma das coisas que o militar aprende logo é que ele se torna referência na rua dele, na família dele. As pessoas sempre vão recorrer ao militar quando querem resolver algum problema que não sabem onde encontrar a resposta. Então, isso traz para a vida um peso muito grande de estar sempre alerta, de ter sempre uma resposta e também por isso, né, eu acredito, nós temos os maiores índices de adoecimento emocional, né, e entre policiais militares, talvez ninguém saiba dessa cifra, mas no mundo, o policial militar brasileiro, ele tem 5 vezes mais chances, estatisticamente falando, de cometer um suicídio, comparado a qualquer outro tipo de profissão. Então, a profissão policial militar é desafiadora porque ela leva você a mudar a forma de perceber o seu dia. Você já começa o seu dia estando em alerta e se colocando numa situação de estar pronto para atuar em qualquer circunstância. E, obviamente, o que mais desafia é a distância, a saudade, a convivência com a família, né? É muito desafiador quando você se vê obrigado a ficar recluso, a ficar num lugar sendo preparado, sendo treinado, e você é privado por algum período de ter contato com a sua família, com seus entes queridos, e isso, ao mesmo tempo que é importante, não pode ser de outra forma, é necessário, mas é muito impactante também e gera alguns conflitos, né? Mas, como eu disse, a boa mão do Senhor tem me sustentado
e eu posso afirmar categoricamente que tenho 21 anos de uma carreira muito bem sucedida, né? Até aqui tive o privilégio de ajudar a minha instituição, participei de projetos que foram muito decisivos, cruciais para a sobrevivência institucional, né? A gente teve períodos de transição muito pontuais e muito fáceis de serem percebidos na nossa linha do tempo, como Polícia Militar. Nós somos a Polícia Militar mais jovem do Brasil, a Polícia do Tocantins, e eu sou oriundo da primeira turma de oficiais que se formou no próprio estado. Até então, em 2003, os oficiais iam para outros estados ser formados, né? Então, não existia uma identidade propriamente da corporação tocantinense. Então, eu sou paulista de nascimento, né? Sou paulistano, mas eu venho para compor essa primeira turma de 40 pessoas que vai ser a primeira turma realmente formada no estado. E hoje nós já temos aí, já estamos ocupando os altos cargos da corporação e temos o privilégio de olhar para trás e falar que nós contribuímos muito, né, com a nossa polícia. Então, ao mesmo tempo que é muito desafiador ser pioneiro, vamos dizer assim, também é muito gratificante, né, a gente ter no currículo alguns projetos, algumas iniciativas, algumas coisas que não existiam e foi por causa do nosso trabalho, foi por causa da nossa dedicação, foi a nossa atividade que trouxe a existência. Então, isso é muito bom. E deixa eu te falar, você estava falando do desafio, eu acho que tem uma coisa que precisa acrescentar na fala. Por exemplo, eu sou economista, então eu trabalho de segunda a sexta, das 8 às 5, das 9 às 6, eu trabalho 8 horas por dia de segunda a sexta. Meia-noite de terça-feira, eu não sou economista. Mas você é policial dormindo. Você entende o que eu estou falando? Exatamente isso. Aqui não Você tem... você não tem um dia de vou sair de férias. Não, você não tem férias. Você pode não estar na corporação, mas você não deixa de ser um policial. Eu saí de férias, o mundo está acabando. Eu não tenho nada a ver com isso. Tô errado? Não, é exatamente isso. E na realidade, para nós, não só nós temos que estar prontos e atuar, né? A Como qualquer momento, né? a qualquer momento, estando de férias, você deu um exemplo perfeito. Eu estou de férias, estou no parque com meu filho, estou ali brincando. Se eu me deparo com uma situação que é uma emergência, eu não tenho a prerrogativa de falar, não, isso não é comigo, não tenho nada a ver. Né? Eu, inclusive, respondo isso criminalmente por omissão, né? E as outras pessoas que não são policiais, elas não têm essa obrigação, vamos dizer assim. Então, é exatamente isso, Josué. A sua intervenção aí, ela é precisa, né? O policial militar, ele nunca está de folga, ele está sempre trabalhando. E me fala uma coisa, dentro de tudo isso que você falou, de se tornar uma referência, de estar sempre pronto, de mudança, você até citou que quando ingressou na carreira, você era jovem, como que essa mentalidade militar mudou o seu pensamento e como que isso pode ser uma vantagem para quem deseja empreender? Eu, por exemplo, eu não sou militar, mas como que essa sua bagagem, esse seu pensamento poderia me ajudar a partir de hoje? Perfeito. Eu brinco sempre que todas as pessoas deveriam passar um estágio dentro de um quartel. O que o militarismo tem para contribuir, principalmente com quem quer empreender, que é uma área que eu amo, né? Eu tenho conversado muito e feito algumas coisas bem interessantes, e justamente por causa dessa mudança de mentalidade que o militarismo proporciona. Então, eu vou dar alguns exemplos, porque as pessoas, às vezes, elas pensam que empreender é abrir um negócio, né? E eu acho que tem que partir daí. Empreender não necessariamente seja ter um CNPJ, abrir uma empresa, comercializar alguma coisa. Eu até falo que o maior empreendimento que uma pessoa pode se dedicar é constituir uma família, né? Sim, concordo. E aí, o que o militarismo pode contribuir com o empreender? Bom,
Uma das primeiras coisas que a gente aprende é que ninguém faz nada significativo sozinho. Então, o militar ele nunca está sozinho. Se ele estiver sozinho, tem alguma coisa errada com ele está desobedecendo, ele está fazendo alguma coisa fora do que é preconizado. Então, quem empreende, se quer realmente fazer alguma coisa significativa, relevante, precisa ter em mente que nunca vai poder estar sozinho. A primeira coisa que uma pessoa que vai empreender precisa é entender quem são as pessoas com as quais ela vai estabelecer aliança, quem são as pessoas que vão fazer aquilo que ela não pode. E eu gosto de ilustrar isso, Josué, com um texto. Se eu não me engano, é a única passagem que Jesus precisa de dinheiro. Ele está numa situação ali meio constrangedora, que Pedro, que está do lado dele, fala que vai pagar o imposto do templo. E aí ele fala para Pedro ir pegar uma moeda lá na boca do peixe. E essa passagem ela é muito interessante porque Jesus poderia só falar para a moeda aparecer. Ela aparecer, ele poderia mandar a moeda cair do céu e ele poderia ter ido lá pegar o peixe ou mandado o peixe pular na mão dele, enfim. Mas ele manda Pedro ir buscar a moeda. Eu acho interessante porque, assim, ele era carpinteiro. A profissão de Jesus é fazer banco de madeira, é fazer artigos de madeira. Pedro era o pescador. Então, naquele momento em que ele precisa de dinheiro para resolver uma situação, ele não vai lá pescar, porque ele tinha um especialista em pesca do lado dele. Então, se para solucionar o meu problema, eu precisava de alguém com experiência em pescaria, por que eu iria me pôr a pescar, se eu tenho um especialista em pesca do meu lado? Então, eu gosto de pensar nesse texto dessa forma. Você não tem que, para empreender, aprender a fazer tudo. Você tem que escolher muito bem quais são as pessoas que vão caminhar com você. Então, esse é o primeiro ponto, né? O espírito de corpo é algo muito enfatizado dentro das instituições militares. Você precisa entender que você faz parte de um universo que é maior do que você. Ele não pode te despersonalizar ao ponto de te destruir, mas você não é mais você mesmo. Todos os lugares onde você estiver e tudo que você fizer, você está representando aquele corpo, aquele ente, aquele todo que é maior do que você. Então, o seu empreendimento, ele tem que ser maior do que você. O seu empreendimento, ele não pode se resumir naquilo que você é, porque senão você vai pegar uma carga muito grande que você não é capaz de carregar. E a segunda coisa que eu acho muito interessante do militarismo, para resumir em 2 pontos, porque eu acho que eu poderia ficar aqui até amanhecer falando sobre isso, mas um outro ponto fundamental que o militarismo ensina e que para o empreendedorismo é crucial é a disciplina. Não existe, não adianta. A gente está hoje vivendo uma era de instantâneos e fórmulas mágicas. Você vai ganhar milhões em 7 dias, você vai apertar um botão e tudo vai sair pronto. E as pessoas estão com essa tendência de cada vez mais querer as coisas prontas e não parar para analisar, não parar para se esforçar, não parar para se dedicar, para compreender, para aprender, para melhorar, para aperfeiçoar. E se tem uma coisa que é indispensável na vida, é essa percepção de que nós nunca estaremos prontos, né? As pessoas mais sábias, as pessoas que mais estudam, são exatamente aquelas que afirmam que sabem menos e que precisam estudar mais. Então, a disciplina, ela não tem muito a ver com aquilo que é estereotipado, né? Às vezes as pessoas fazem rótulos, eu falo que é até uma caricatura do policial tão disciplinado que é abobalhado, é bitolado, né? Ele não consegue raciocinar. E, na realidade, a disciplina é justamente ao contrário. Você consegue organizar a sua vida de tal maneira que você tem o tempo próprio e você não vai desperdiçar esse tempo próprio para nada. Então, hoje, a minha rotina, e isso é uma contribuição do militarismo, com certeza, eu tenho aula de concurso, eu sou professor de concurso, eu tenho livros, escrevo livros, sou escritor da Academia de Letras, sou palestrante, sou pastor, né? Estou aqui falando com o Josué Coimbra para um podcast, e isso tem sido recorrente ao longo dos dias, né? Tenho participado de muitos encontros como esse, e cuido da minha esposa, cuido do meu filho, cuido da minha saúde, tenho o meu tempo de leitura, tenho o meu tempo de oração, e isso só é possível
Porque eu aprendi a disciplinar o meu tempo, a disciplinar a minha energia, a administrar. Eu creio que a palavra mais correta seja essa, né? É administrar cada minuto do seu dia. E fica uma dica aqui, né? No caso do empreendedorismo, também é muito comum o dono de um negócio, o empreendedor, ele ser atropelado por aquela quantidade de tarefas que o empreendimento acaba exigindo, e eu falo isso por experiência própria, e ele acaba negligenciando outras áreas da vida, ou ele sacrifica o tempo com os filhos, ou ele sacrifica o tempo de cuidar da saúde, do exercício físico, enfim. Ele acaba trocando, né, aquele horário para cuidar da empresa, para cuidar do negócio. E eu aprendi um instrumento, uma técnica, tem vários nomes, eu chamo de agenda programada, né? Eu coloco no minha agenda, no meu caderninho, cada horário. E na minha agenda, por incrível que possa parecer, e alguém pode falar que isso é uma insanidade, mas está na minha agenda, com uma tarjeta coloridinha, o meu horário de brincar com a minha princesa Sofia, de 5 anos de idade. Ou seja, eu tenho 1 hora do dia, 1 hora cronometrada no dia na minha agenda, separada para eu estar com a minha filha. Por quê? Porque se, de repente, você não coloca isso na agenda, vai passar despercebido. Eu conheci casais que falavam, não, na sexta-feira, tal hora, é o dia de namorar. E eu, às vezes, criticava, às vezes eu não entendia isso. Mas hoje eu entendo, né? Eu percebo a importância disso. Então, a disciplina, ela nos ensina a priorizar o que é prioridade naquele momento. E isso é uma grande contribuição que o militarismo tem para as pessoas. Então, o senhor considera que que a disciplina seria um ponto forte nessa questão de liderança e gestão para um empreendedor? Ou existem outros pontos também? Porque quando a gente olha para um militar, a gente entende claramente a questão da disciplina e do corpo também. Fora esses 2 pontos, o senhor acredita que ainda existam mais pontos na carreira militar que a gente pode pegar e levar para o empreendedorismo, fora o corpo e a disciplina? Sem dúvida. Outro que é também crucial, né? E o militar, ele está o tempo todo, eu falei, eu tenho 21 anos de carreira e eu continuo sendo submetido a processos avaliativos e processos de treinamento. Então, você nunca vai estar pronto e acabado. Um dos pilares que sustenta as instituições militares é o valor, né? É um valor institucional, a busca pelo aprimoramento técnico. Então, fazer bem as coisas, não só fazer por fazer, não só fazer de qualquer forma, mas eu vou dar alguns exemplos sobre isso, né? Se eu tenho um pequeno negócio de manufatura, se eu, sei lá, eu compro algum insumo agrícola para fazer um manufaturado, um biscoito, um bolo ou qualquer coisa assim. Bem, para eu ser bem-sucedido, eu preciso me aprimorar tecnicamente. Isso significa que eu tenho que descobrir qual é o melhor jeito de empacotar, qual é o melhor jeito de transportar, qual é o melhor jeito de acondicionar, de conservar, né? Quais são as melhores técnicas na produção. E tudo isso, o militarismo, ele também é muito feliz quando ele coloca para o militar, desde o início da carreira, quando ele entra, ele sabe que ele vai passar por processos permanentes de treinamento, de avaliação. Então, o militar, ele não fica absolutamente um período de tempo sem receber uma nova instrução, sem ter uma atualização. Por exemplo, nós trocamos de frota, né? Vou pegar um exemplo, só um exemplo. Eu troco de carro. E às vezes você fala assim, não, mas todo mundo é habilitado. É uma exigência para entrar, ser habilitado, ter a carteira nacional de habilitação. Ok, todo mundo sabe dirigir. Mas talvez você nunca tenha dirigido, talvez você nunca tenha conduzido uma Hilux automática. E talvez você seja obrigado a lidar com esse veículo no seu dia a dia de trabalho. Então, o que a gente zela, a gente preza muito, é por esse treinamento específico a respeito do que as pessoas vão realizar. Então, o armamento tem um armamento específico e eu vou dar treinamento para aquele armamento, a viatura, o equipamento,
formas de abordagem, formas de imobilização, técnicas de como se comportar em determinados casos, né? Você lida com extremos, o policial militar está exposto a extremos, então ele precisa estar sempre muito preparado. Então esse preparo técnico, esse aprimoramento técnico, ele também é algo que é exigido do empreendedor, porque o mundo muda muito rápido, a tecnologia ela está cada vez se aprimorando mais e a velocidade com a qual as coisas se transformam impacta muito as relações comerciais. Então, se você está no mercado e você não quer ficar obsoleto, você não quer ficar ultrapassado, você não quer ficar esquecido, você precisa estar em permanente processo de aprimoramento técnico. Eu diria que esse é um outro pilar que o militarismo traz, que pode ser muito bem utilizado no empreendedorismo. E na questão em relação à liderança e gestão? A liderança especificamente, Josué, é um tema que permeou toda a minha carreira, né? Eu tenho estudado muito sobre isso e eu falei do adoecimento emocional, né, dos policiais militares. Nos últimos 4 anos, o que eu mais tenho me dedicado é a estudar os fatores associados ao suicídio, porque a nossa curva estatística é absurda. O Brasil, ele, nos últimos 3 anos, ele aumentou mais do que 10 vezes o número de suicídio entre profissionais de segurança pública, e isso é estarrecedor. E aí, obviamente, por que eu estou falando disso? O que isso tem a ver com gestão, com liderança? Bem, é óbvio que quando a gente para analisar, eu vou pegar o exemplo da Polícia Militar do Tocantins. Nosso salário é um dos melhores salários do Brasil. A nossa polícia é a polícia mais nova, de criação mais recente. Nós temos os melhores carros, todos os carros novos, a nossa frota é renovada todo ano, porque é locada. Nós temos as melhores armas do mundo, né? Os nossos policiais militares, eles usam a pistola Glock 9mm, eles usam os melhores fuzis. E aí, aqui nós não temos, né, o nível de confronto que tem no Rio de Janeiro, São Paulo, nas grandes cidades, Belo Horizonte. O que justificaria, por que esse policial militar ele tira a vida? E aí, proporcionalmente, nós temos um índice grande de policiais militares que tiram a própria vida aqui no Tocantins. Esse ano, para nossa tristeza, nós já tivemos mais de 3 casos de suicídio. E aí, isso impõe um dilema para a liderança. Eu sou o líder, eu sou o comandante, e eu estou vendo que, dentre as pessoas que estão lideradas pelo meu trabalho, existem pessoas que estão numa dor tão profunda, que elas estão numa tristeza tão grande, elas estão tão enfermas, que elas estão chegando ao ponto de tirar a própria vida. E aí eu vou aplicar isso na empresa. O seu grupo, às vezes, é 3 pessoas. E a minha pergunta para você é, você está liderando 3 pessoas. Você sabe qual é a cor preferida dessas 3 pessoas? Você sabe qual é o prato que ela mais gosta? Você sabe o que ela faz no dia de folga, quando ela está com a família dela? Você sabe se ela tem família, pelo menos? São questões que, normalmente, as palestras sobre liderança não enfatizam tanto. E aí tem um amigo maravilhoso, até sugiro que ele venha depois, em algum momento, Josué, é o Lucas Moraes, é um grande empresário aqui do Tocantins, e ele é gestor. E todas as vezes que perguntam a respeito do que é mais importante na empresa, a maioria das pessoas tende a falar das pessoas, né? O meu maior patrimônio são as pessoas, são os colaboradores. E a grande verdade é que, óbvio que nós não temos um negócio, nós não temos um empreendimento, nós não temos nada sem as pessoas. Então, liderar, basicamente, é lidar com pessoas, é conseguir resolver conflitos que as pessoas causam no seu dia a dia, no seu relacionamento. E o bom líder, né, principalmente o líder militar, é um jargão entre nós, se não tiver problema para resolver, então nós perdemos o sentido de existir. Se não tivesse problema entre os nossos liderados, para que precisaria de um líder? E o mais interessante é que, normalmente, o problema surge justamente quando o liderado não faz o que o líder orientou que seja feito. Então, o grande líder, o líder que se consolida na sua liderança, é aquele que ele consegue resolver aquele problema que foi gerado quando o liderado não fez o que ele orientou fazer. E aí essa liderança passa a inspirar. Ele não
mais cobra, ele não mais pressiona, ele não mais ameaça, mas ele inspira aqueles que ele lidera. E o Lucas, ele tem uma contribuição muito importante nisso, pelo menos foi com ele que eu aprendi, que, e isso é muito militar, né? Isso é muito típico do militarismo, é que os processos são mais importantes do que as pessoas. Porque se você tem um negócio que você sabe exatamente quais são os processos a serem seguidos, então você não vai ter problema de substituir as pessoas ao longo da sua trajetória. Né? E aí ele trabalha, por exemplo, o Lucas é um gestor já muito consagrado, ele faz gestão de clínicas de tratamento estético, né? Cirurgia plástica, e também de construção. Né? E ele fala assim, eu não preciso ser engenheiro para liderar engenheiros no processo de construção. Ele compra lote, constrói a casa e vende a casa. E ele fala, eu não sei calcular, né, a quantidade de cimento e de tijolo de uma obra, eu não preciso saber isso. Eu não sei que tipo de ferro comprar. Eu tenho engenheiros para fazer esses cálculos. Mas eu sei que se eu tenho clareza do processo, se eu tenho a clareza de quais são as etapas e o que deve ser feito em cada etapa, então o meu resultado vai ser muito positivo. Então, eu penso que a liderança, o grande papel da liderança, o líder e o militar, mais do que todos, é o cara que tem que fazer isso, é conseguir esmiuçar, conseguir detalhar ao máximo possível quais são os processos aos quais os liderados devem se submeter. E aqui na PM do Tocantins, eu falo que tive o privilégio de ajudar em algumas coisas que foram pontuais. Um deles é o nosso, que é chamado procedimento operacional padrão. Então, nós temos um compêndio, nós temos um volume de processos, né, uma sequência de ações para cada tipo de ocorrência. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma abordagem a uma motocicleta com duas pessoas, o condutor e o passageiro, a guarnição de serviço, composta por 2, 3 ou 4 militares, vão seguir uma ordem de processo, de ações. Isso é um mapa de processos. E isso é feito pela liderança. Então, quando a liderança sabe exatamente qual é o processo a seguir, ela conduz muito melhor os seus liderados. E isso não gera nenhum tipo de dúvida. E todo questionamento que vier a respeito do processo, ele é solucionado na própria prática. Então, quando a gente faz a abordagem e a gente vai analisar os casos em que houve algum conflito, que houve algum problema, normalmente fica muito evidente que a pessoa não seguiu o processo que estava estabelecido. E quando é seguido exatamente o passo a passo ali, as ações que estavam estabelecidas previamente, então você você diminui muito a margem de erro, né? Você diminui a possibilidade de falha. Então, o grande papel da liderança, na minha concepção, e o militarismo ele contribui muito para isso, é compreender, né, o passo a passo de cada processo que envolve o seu negócio, o seu empreendimento. E quanto mais clareza desse processo, melhor é a sua liderança. Entendi. E você comentou no começo sobre suicídio e que tem muito a ver com espiritualidade. E como que a espiritualidade, na sua visão... Porque eu, por exemplo, enfim, sou economista e tal. O que eu penso? Eu acho que assim, você quer abrir uma loja ou qualquer coisa, você vai lá, tem um pouco de dinheiro, começa a trabalhar dentro daquilo que você quer fazer, se cerca de pessoas bacanas e, enfim, e segue a vida. Mas como que a espiritualidade pode me ajudar dentro desse processinho aqui que eu estou trabalhando no empreendedorismo? Você acha que se eu acordar hoje, vou fazer pensamento positivo que vai dar certo? Você acha que isso vai funcionar? Como que você... Ou não é só eu acordar de manhã? Tem algo... Porque muita gente, quando pensa nessa coisa da espiritualidade, a pessoa pensa, ela está fazendo esses processos todos aqui, mas ela tem aquela coisa, olha, vou acordar cedo e vou desejar que o dia seja próspero. Você acha que vai mais além disso, é mais profundo, e a gente consegue também fazer um link com o empreendedor,
juntar isso com PM, fazer uma saladinha? Josué, a sua pergunta é maravilhosa, né? Eu só tenho gratidão de poder falar disso, porque, no fim das contas, isso é o meu dia, né? O que eu tenho feito, basicamente, é ajudar as pessoas, ensinar de alguma maneira, a incluir a espiritualidade na equação de vida. Então, vamos lá. O seu exemplo é maravilhoso, né? O pensamento positivo, a pessoa acorda e ela fala, hoje o meu dia vai ser maravilhoso. E ela traz isso à existência, vamos dizer assim. Bem, eu gosto sempre de falar de espiritualidade diferenciando de religião, né? Ser ou ter alguma espiritualidade não tem muito a ver com ter uma religião. É óbvio que as duas coisas acabam andando juntas e eu vou recomendar sempre, eu sou um pastor, né? É óbvio que eu vou recomendar sempre que a pessoa faça parte de um grupo religioso, que ela tenha comunhão com uma entidade de cunho religioso. Mas a espiritualidade, ela não está muito ligada a isso. E para responder a sua pergunta, eu acredito sim que é algo bem mais profundo do que simplesmente falar que o meu dia vai ser bom, né? O pensamento positivo, o Napoleão Hill, ele tem essa pegada, né? A atitude mental positiva, quem pensa enriquece, vários livros. Eu amo Napoleão Hill, né? O manuscrito original para mim é uma obra-prima da humanidade. Eu acho que todas as pessoas deveriam, principalmente quem quer empreender, precisa ler esse livro, né? Porque ele fala justamente com as maiores mentes empreendedoras ao longo de 20 anos. O Napoleão Hill, ele esquadrinha a fórmula do sucesso, tanto que é mais ou menos isso que o Carnegie desafia ele a fazer, e a história é maravilhosa, né? Mas, para além disso, tem um livro que me despertou para isso, foi o livro que abriu a minha mente para eu entender o que é de fato a espiritualidade, que é do Viktor Frankl. Viktor Frankl é um psiquiatra, ele é um médico psiquiatra, que é submetido aos maltratos, né, e todos os processos terríveis do nazismo. Ele é um judeu que fica preso durante todo o período do Holocausto. E ele passa por todas aquelas terríveis situações, né, que os judeus são submetidos, de extrema fome, de extremo frio, de ser tratado como animal, de ser espancado, torturado e etc. E ele escreve o livro Em Busca de Sentido. E o Viktor Frankl, ele é o criador de um processo terapêutico, psicológico, né? Os psicólogos usam muito, que é chamado de logoterapia. Mas por que eu estou citando isso, que eu recomendo demais essa leitura, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl? É um livro que ele conta na primeira parte a sua experiência lá no campo de concentração nazista, e depois ele adentra esmiuçando os detalhes do que é a base científica e médica, vamos dizer assim, da logoterapia. Mas o que isso tem a ver com a nossa conversa? Bom, quando a pessoa ela entende, olha como que eu falei, você falou, se apresente, eu falo, eu sou filho de Deus, eu sou um filho amado de Deus. Então, espiritualidade está muito mais relacionado a saber quem você é. Porque, na maior parte das vezes, e eu tenho vivido isso muito, né? Eu acredito que você aqui no podcast também, se a gente for fazer um levantamento aí nos episódios anteriores, nós vamos ver pessoas que, quando você pergunta quem é essa pessoa, ela responde o que ela faz. Então, ela fala, eu sou policial militar, eu sou economista, eu sou empresário, né? Mas ela não sabe quem ela é. Então, eu penso que o primeiro passo para se ter uma espiritualidade saudável é saber sobre você mesmo. E isso parece clichê, parece coisa de coach, né? Quem é você? Né? Essa pergunta, às vezes chata, mas ela é uma pergunta extremamente relevante. Porque enquanto você não sabe quem você é, você não tem condição nenhuma de fazer nada significativo por ninguém, né? Então, o primeiro passo para desenvolver uma espiritualidade saudável é ter a plena convicção de quem é você e qual é a sua parte no mundo. E aí eu lembro de outro livro para ajudar as pessoas a entenderem isso. O Simon Sinek, ele escreveu o que é considerado hoje a Bíblia do marketing, né? E o livro é Comece pelo Porquê. E a teoria, basicamente, se fosse resumir o livro em uma só expressão, em uma só teoria,
é a teoria do círculo dourado. O Simon Sinek, ele traz os exemplos do Steve Jobs, do Bill Gates, do Harley Davidson e tantos outros, as marcas mais poderosas que a humanidade já teve, né, de maior valor agregado, elas começam justamente com a identidade daquele que a criou. Vou pegar o exemplo do Steve Jobs. Você não compra um dispositivo da Apple porque ele tem a câmera melhor. Você não compra um dispositivo da Apple porque o processador dele é mais rápido. As pessoas, às vezes, se confundem em apresentar o quê. Quando, na realidade, o grande lance do marketing, por exemplo, que é o teor do livro, é você entender o seu porquê. E a maçã mordida, que é o que identifica a Apple, ela passa uma mensagem muito forte. Olha, eu vou mudar o mundo. As coisas como elas estão estabelecidas, elas podem ser melhor. Eu posso encontrar melhores soluções. E esse era o porquê do Steve Jobs, né? O Steve Jobs não inventou o MP4, mas ele foi o campeão recordista de venda de aparelho MP4 com a Apple, na época, né, da transição desse mercado. O que leva uma pessoa a impactar a humanidade não é necessariamente o que ela faz, mas sim a dimensão de quanto ela abraça o porquê dela na vida. E isso é totalmente espiritual. Não tem como você saber a sua essência, não tem como você saber quem você é e o seu porquê no mundo se você não for parar um momento do seu dia e ter esse tempo de reflexão, de maturação, e aí alguns vão chamar de meditação, outros falam que é o devocional, e não importa o nome, não importa a religião, não importa como você vai fazer, mas o que é importante é que, para eu realmente ter sucesso no meu negócio, na minha empresa, no meu trabalho, seja lá no que for, eu tenho que entender qual é o meu porquê, eu tenho que saber quem eu sou. E eu gosto muito de começar as aulas de concurso para os alunos novos, né, os mais jovens, justamente fazendo essa interrogação e fazendo algumas atividades, algumas perguntas práticas, para eles identificarem qual é o porquê deles. Então, o que te move? O que realmente te faz largar todas as outras coisas? E isso é o mais interessante que existe. Tem gente que larga qualquer coisa quando vê uma obra de arte, um quadro, né? Tem gente que larga qualquer coisa quando vê uma engrenagem, uma máquina. Aquilo é envolvente, aquilo é atraente, aquilo é absorvente. A pessoa não consegue parar de pensar naquilo. Então, eu tenho que saber qual é o meu porquê para o meu empreendimento ter sentido. E a contribuição do Viktor Frankl é essa, né? Ele fala, olha, existe um sentido na vida. E se você não entendeu e não busca esse sentido, então você provavelmente vai encontrar sofrimento, você vai encontrar dificuldade em lidar com os conflitos, com as armadilhas que o seu dia vai trazer. Mas quando eu encontrei o meu porquê, quando eu sei quem eu sou e quando eu tenho um sentido, quando eu trabalho em um sentido, então eu olho para o desafio como uma oportunidade de crescimento, eu olho para o confronto como uma oportunidade de melhorar quem eu sou. E aí vou terminar esse pedaço da fala, né, uma contribuição. Davi é um personagem bíblico que ele é enviado para levar comida para os irmãos mais velhos. E ele se depara com uma cena de guerra na qual um gigante filisteu está amedrontando e confrontando o povo de Israel, e o próprio rei de Israel, que, segundo o relato da Bíblia, era um cara gigantesco. Ele era tão alto que as pessoas podiam vê-lo de longe, porque o ombro dele já ficava acima da cabeça da maioria das pessoas, então ele era grande e forte, e ele estava se borrando de medo do tal gigante filisteu. E Davi era só um menino franzino, fraquinho, e ele chega lá e ele fala assim, não, mas isso é um absurdo, quem é esse cara? Como que ele desafia o exército de Israel? E aí ele fala, eu já matei ursos e leões. Ele vira para o rei e fala, eu vou confrontar esse gigante porque eu já matei ursos e leões. Veja, Davi não reclama porque ele teve que lutar com o urso e com o leão. Ele lutou com o urso e com o leão, entendendo que aquilo era uma oportunidade de treinar e aperfeiçoar a sua habilidade na batalha. E ali, naquele momento crucial, ele usa esse treinamento para vencer o gigante Golias. Isso é uma chave para nós. Ele sabe tão bem quem ele é, que ele não aceita a armadura de Saul. Saul oferece a armadura dele para ele usar,
E ele coloca e fala, eu vou morrer se eu usar essa armadura, eu consigo me mexer com ela, né? Eu sei qual é a minha identidade, eu sei o que eu tenho que usar para vencer esse gigante, eu não vou usar a sua arma, eu não vou usar a sua armadura, eu sei quem eu sou e eu sei qual é o sentido da minha vida, deixa que eu resolvo. E ele vai lá e vence o gigante, e corta a cabeça do gigante com a espada dele mesmo, né? Uma espada que, a priori, na minha parca reflexão, era uma espada difícil dele manusear, era pesada para ele, era grande para ele. Mas ele consegue manusear e tirar a cabeça de Golias, né? Não sei, acho que eu me estendi demais no comentário, mas porque isso me move. Falar de espiritualidade é falar daquilo que é a essência do ser humano, né? Se você não alimenta a sua espiritualidade, muito provavelmente você está fadado ao fracasso. E você citou Davi. Existem dois personagens bíblicos que eles têm essa coisa da força, da valentia, porque, de certa forma, Davi era um cara valente, porque você matar um urso, matar um leão, ir lá, fala quem é esse incircunciso, vai para cima de um gigante, o cara tem que ser valente. Eu duvido que hoje, na nossa atual sociedade, encontremos um Davi. Eu acho que não tem. Então, assim, quando eu lembro de Davi, eu lembro de força, e quando eu lembro de Josué, eu também lembro de força. Porque quando você olha, eram dois personagens. Josué era um líder militar, Davi se tornou rei. Não conheço bem a história de Davi, mas eu acredito que ele deve ter passado por alguma escola militar até se tornar rei, até porque ele lutou bastante. Então ninguém luta se não passou pelo militarismo. Então são dois atores que eu tenho essa coisa da força infinita, da força e da coragem em qualquer circunstância. É para matar, nós vamos lá matar, é para vencer, nós vamos lá vencer, mas ele é maior do que eu, mas eu não tenho medo, e eu tô aqui para disputar esse negócio, e vou vencer. Posto isso, como que, diante disso que a gente está falando, né, o senhor sendo um pastor, enfim, como que a gente consegue, até para quem está fazendo concurso, que o senhor também trabalha com concurso, mas como que a gente consegue criar uma mentalidade de sucesso no dia a dia, diante de tantas dificuldades que nos assolam? Ora financeira, ora são as dificuldades da própria guerra do empreendedorismo ou do concurso público. Como vencer tudo isso? É muito desafiador. A sua fala é muito feliz quando você fala, eu acho que não temos um Davi, né? E eu quero abrir esse parênteses. Davi era sanguinário, né? Ele gostava de ver a morte, e ele foi, obviamente, preparado para a guerra, para a batalha, né? Ele teve que lidar com isso durante muito tempo para estabelecer a sua liderança. E a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele errava muito. Ele não era aquele cara que não falhava. E eu acho, Josué, que o caminho para ter essa mentalidade de sucesso, e o Napoleão Hill, né, voltando ao Napoleão Hill, ele trata muito sobre isso, a minha princesa Sofia, que eu estava falando dela, né? Fala oi, fala oi. O Napoleão Hill, ele traz um exemplo fantástico. O Thomas Edison, peraí, fica aqui do lado. O Thomas Edison, ele estava estudando as vibrações. E ele teve mais, eu agora não vou lembrar o número exato, mas se eu não me engano foram mais de 1000 fracassos, né? Até ele ser bem sucedido, o que ele mais conviveu foi com o fracasso. Então, eu penso que o que nós precisamos ensinar para a nossa geração, porque realmente nós temos desafios que são quase intransponíveis. Nós estamos lidando hoje com uma realidade que nos desafia, nos confronta o tempo todo. E isso tem nos escravizado, isso tem nos adoecido, isso tem nos machucado como sociedade, né? Eu tenho visitado muitas escolas, no meu trabalho eu lido muito com jovens, né? E a gente vê crianças de 7, 8 anos de idade se automutilando, com
processos profundos de adoecimento emocional, depressão, ideação suicida e etc. E como que eu crio uma mentalidade que vence esses desafios, né? Eu suponho que não é que nós não tínhamos isso no passado. Eu acredito que agora a gente tem mais clareza e conhece melhor esses problemas, né? Na realidade, a gente não tinha tanto acesso e tanta desenvoltura da ciência, da neurociência, para entender que era um adoecimento emocional. Antigamente era só frescura mesmo. Hoje não, hoje nós amadurecemos, nós evoluímos, nós entendemos, né, o que é uma doença emocional, nós entendemos os desafios. Mas como lidar com isso? E como criar uma mentalidade de sucesso? Não existe, né, obviamente, uma receita, não existe faça isso e vai dar certo. Mas eu creio que um caminho muito sólido para isso é valorizar demais os fracassos. E aí eu quero usar outro exemplo bíblico. Você falou do Josué. É incrível esta passagem, quando Josué ele vence Jericó. Jericó é vencida pela força do sobrenatural, né? As muralhas de Jericó caem lá, não vou entrar nos detalhes disso, mas a próxima cidade da conquista, eles tinham toda uma região para conquistar, e era uma região fértil, era uma região de grandes resultados, né? Muito promissora. E eles têm uma cidadezinha que era insignificante em relação a Jericó. Ai, a segunda cidade, eles subestimam a cidade. Eles falam, não, nós já vencemos Jericó, agora a gente pode ir de qualquer jeito. E manda só poucos soldados, estão envergonhados, estão derrotados. E olha como isso é interessante. Ai é a escola que Israel tem logo no início da conquista de Canaã para aprender com o fracasso. Então, como que eu crio uma mentalidade de sucesso para empreender? Como que eu crio uma mentalidade de sucesso no concurso? Entendendo que o fracasso ele está me preparando, ele está me ensinando, ele está me fortalecendo para a vitória, para o sucesso. Então, eu vou tentar 100 vezes uma prova de concurso até passar naquele concurso que é a minha vaga. Eu vou criar um produto, eu vou testar esse produto e eu vou tentar, de todas as formas, colocar ele no mercado e eu vou fracassar. Invariavelmente eu vou fracassar. Mas não são os fracassos que nos definem. Os fracassos, eles são etapas necessárias no processo de ser bem-sucedido. E eu acho que o que está faltando é justamente isso, é as pessoas entenderem que fracassar faz parte do sucesso. Se eu quero criar uma mentalidade vencedora, se eu quero criar uma mentalidade de homens como Davi, corajosos e fortes, se eu quero ser como Josué e conquistar Canaã, e, cara, substituir Moisés, né, ser o sucessor de Moisés diante daquele povo, eu vou falar uma coisa, não é brincadeira, né? Josué, ele teve um desafio que era realmente muito grande, mas ele foi bem sucedido. Só que ele não chegou vencendo, ele chegou tendo que encarar muitos fracassos. Então, fracassar precisa ser mais valorizado. Fracassar precisa ser olhado de uma outra forma, porque o fracasso ele faz parte do sucesso. Sim, isso é verdade. E fazendo um link, quando o senhor comenta sobre AI, me lembra a questão lá do início da conversa, que o senhor fala que a polícia militar é um corpo e que todos agem juntos. Pode ser loucura da minha cabeça fazer esse link, mas você pega, por exemplo, venceram Jericó, derrubou a muralha, enfim. Agora a gente está com AI, é tranquilo. O mais difícil já foi. Então agora a gente pega só um pouquinho, pode... como que eu posso dizer? A gente pode ir despreocupado para essa guerra que nós já vencemos. Você acha que tem tem a ver com o que eu estou falando? Esse link todo que eu fiz, meio maluco? Não, é isso mesmo, eu acredito que é isso mesmo, né? A grande verdade é que a trajetória da gente, e aí eu não sei se tem tempo hábil para isso ainda, né? Se nós temos esse tempo, esse prazo, mas a minha história é muito legal, porque eu nunca quis ser militar, na realidade. Não era um sonho, né? Como a grande maioria que está hoje na Polícia Militar,
era um sonho de infância, era algo que a pessoa alimentou a vida inteira, talvez tinha um parente, alguém que inspirava, né? E eu não, na verdade, eu estava já prestes a pastorear uma igreja, eu já estava trabalhando como professor, minha primeira formação é matemática, né? Eu fiz faculdade de matemática, dava aula numa escola, e era o que eu gostava de fazer. E quando vem para mim essa proposta, fala, não, vai lá, faz o concurso da polícia, você passa, o salário é muito bom. Na época eu ganhava, imagina, eu ganhava 300 e poucos reais e o salário do tenente era 2.500. Então, assim, eu ia mudar de vida extraordinariamente, né? Financeiramente falando, eu ia ganhar mais do que 10 vezes o meu salário, né? Aliás, praticamente 10 vezes o meu salário. Mas mesmo assim eu não queria. E aí eu fiz uma oração, eu falo que foi a minha oração do Getsemane. Eu falei, Senhor, eu não quero, mas se é a tua vontade, né, eu vou fazer. E eu fui sendo lançado. Em todas as etapas do concurso, eu fui fazendo prova, né, com Deus. Olha, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro para ir. Eu morava numa cidade do interior e tinha que deslocar e eu não tinha dinheiro, e sempre eu vinha com o dinheiro de chegar, mas não tinha o dinheiro de voltar. E aí alguém vinha e falava, o dinheiro aqui para você voltar. Eu não tinha dinheiro para comer e alguém, não, quero pagar seu almoço. E estou aqui há 21 anos. E hoje eu olho para essa trajetória, né? Isso que você fez aí, como você falou, né? Tentando fazer um link para fechar tudo a ideia aqui. E aí é bom quando a gente fala da nossa vida, né? Eu só posso falar do que eu vivo, eu não posso falar do que as outras pessoas vivem. A autoridade no que eu falo é aquilo que eu experimento. Eu posso dizer que hoje eu estou cumprindo meu papel. Olha só que coisa louca. Eu sou um oficial de carreira, eu fui treinado pela Polícia Militar para ser um oficial combatente, eu comando unidades, né? Minha carreira inteira passei por várias funções de liderança militar, propriamente dita, mas neste momento, hoje eu sou formal e oficialmente o pastor da Polícia Militar, né? Então existe uma função dentro da estrutura que se chama capelania militar, que fica dentro da diretoria de saúde, e eu sou a pessoa designada formalmente para ser o coordenador desta capelania. Então, veja, Deus trabalhou na minha carreira, na minha trajetória, para me colocar onde era o propósito de vida que eu tinha desde lá atrás, mas como um oficial militar. E é incrível como isso é tão interessante, Josué, para tentar concluir aqui, né? Em muitos lugares que eu preciso ser ouvido, ou melhor, a minha mensagem pode contribuir muito, não chegaria se eu fosse como pastor, né? Em lugares onde eu chego, que a minha mensagem poderia impactar aquele lugar, eu poderia levar algo bom, mas se eu chegasse e me apresentasse como pastor, provavelmente simplesmente fechariam os ouvidos, não me dariam oportunidade. Aí, quando eu chego fardado, eu tenho a audiência cativa. Então, quando a gente abraça esse propósito, quando a gente vive essa identidade que eu falei, né, você começa a experimentar vitórias sobrenaturais como a de Jericó, como a de Davi com Golias, porque ali claramente existia todo um processo de treinamento e tudo que a gente já falou, mas existia a intervenção de Deus, existe o projeto maior, existe aquilo que Deus está fazendo e está permitindo que nós participemos com Ele enquanto Ele faz. E eu acho que essa é, talvez, a maior de todas as contribuições que eu possa fazer aqui. Eu tenho certeza, tenho convicção absoluta. A Sofia tem 5 anos de idade e desde o ventre eu falo que ela é uma bailarina do Senhor, né? Ela dança, ela não pode ouvir uma nota musical que ela começa a se requebrar. E eu sei que cumprir esse destino na vida dela vai exigir dela muito esforço, muitas dores, né? Ela vai passar por processos, né? Mas quando ela estiver vivendo esse propósito, ela vai entender que foi Deus que levou ela até lá. Então, hoje eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida porque eu estou vivendo plenamente aquilo que eu tenho a certeza que Deus me fez para fazer, aquilo que Deus planejou para a minha vida. Em Efésios, capítulo 1, para fechar, está escrito assim, o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja e dos cristãos, né? E depois ele se torna talvez um dos maiores missionários que a terra já teve, ele escreve assim, porque
Deus nos deu toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais antes da criação do mundo. Então, o que está preparado para mim e para você, o que está preparado para nós, já foi preparado antes de o mundo ser criado, e nós vamos, ao longo da nossa trajetória, se nós avaliarmos e nos aproximarmos dessa espiritualidade saudável que eu falei, nós vamos experimentar essa realidade de bênção. Provérbio, Eclesiastes do Salomão, que foi um homem rico e próspero, ele diz que a nossa jornada, ela está preparada e nós vamos viver essa jornada de acordo com a nossa vontade. Você escolhe, né? Se você vai viver o propósito ou não. Eu penso que ser bem-sucedido nos negócios, nos concursos ou em qualquer área da vida está muito associado a entender que Deus ele tem um caminho trilhado para nós e ao que cabe a nós é tentar entender melhor que caminho é esse e como viver essa jornada. Entendi. E por último, sem querer pedir mais, o senhor poderia deixar uma mensagem inspiradora para todo mundo que está assistindo, para quem vai assistir-nos? Eu tenho um salmo. Davi, além de tudo, era um grande escritor, né? Ele escreveu muitas músicas. E em algum momento ele fala assim, que sejam agradáveis a ti as palavras do meu coração e a meditação do meu coração, ó Senhor. Esse texto, ele é o meu texto base, né? Ele é o meu texto de vida. Por quê? Talvez, né, você esteja com muitos desafios diante da sua frente. Talvez você tenha muralhas para serem superadas. Talvez você tenha gigantes para lutar. Mas eu tenho uma coisa que me garante que eu vou vencer qualquer obstáculo. Eu olho para essa criança, né, uma menina linda, e não tem nada mais desafiador do que você se ver como alguém responsável por uma vida. Eu tenho que alimentá-la, eu tenho que protegê-la, eu tenho que dar direção, eu tenho que dar destino, eu tenho que ser exemplo para ela. E o que me leva a buscar isso com excelência, a fazer isso com excelência, é tentar o máximo possível que tudo que tem dentro do meu coração e tudo aquilo que a minha boca professa seja agradável, primeiramente, ao meu Criador. Quando eu entendo o que agrada e o que não agrada ao meu Criador, então eu começo a viver experiências maravilhosas e eu começo a viver essa realidade que Paulo está falando. Eu tenho bênçãos que não são desse mundo. E aí, Josué, e você que está assistindo esse podcast, eu quero te agradecer a sua atenção, né? Quero desejar para você toda sorte de bênçãos, o favor de Deus sobre a sua vida e dizer para você o seguinte, carros novos, casas bonitas, bons salários, roupas novas, tudo isso é muito legal. E a gente pode desfrutar disso sem nenhum tipo de culpa e sem nenhum tipo de barreira. Mas existem riquezas que são muito maiores e que nunca se corrompem. Essas riquezas estão preparadas e estão ao alcance de cada um de nós, se nós quisermos acessá-las. E esse acesso se dá a partir do momento em que você tem essa disponibilidade para se relacionar com aquele que te criou, com aquele que coordena, com aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, o Deus de toda a glória. Então, se há algo que inspira e motiva mantenha um relacionamento com Deus, procure agradar a Ele e eu tenho certeza que você vai viver dias extraordinários na sua vida. Maravilha. Mais uma vez eu quero agradecer o Tenente Coronel que nos abençoou e nos agraciou nessa última hora, nesse programa maravilhoso. Tenho certeza que foi muito bom para quem está aí do outro lado, certeza que foi bom para ele também, porque eu acho que quando nós estamos ensinando, nós também estamos aprendendo, né, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E o senhor está convidado para voltar aqui quantas vezes quiser, se vier a São Paulo
e puder passar aqui no estúdio, a gente grava um episódio pessoalmente também. E eu só tenho a agradecer ao senhor, a participação especial da Sofia, que vai voltar também daqui a algum tempo, num programa bem maior, para apresentar o trabalho dela para a gente. Muito bom. Eu que agradeço. E com certeza, São Paulo está previsto aí talvez em maio. E para mim é um prazer. Estamos sempre à disposição. Um forte abraço. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.